Nós já estamos de volta com Manhã da Piedade nesta sexta-feira e agora é hora da nossa catequese com o Padre Wellington Santos. E hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora de Fátima, já que na próxima segunda-feira, dia 13, nós celebramos então o dia de Nossa Senhora de Fátima, né, gente? Que tem uma história muito bonita de fé, de perseverança, de esperança que o Padre Wellington vai contar pra gente agora. Padre Wellington, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Síria. Bom falarmos sobre Nossa Senhora de Fátima, uma devoção tão quista por tantos dos nossos fiéis. Tem muitos devotos, Sim. né, Padre? Queria que o senhor contasse um pouco pra gente sobre a história de Nossa Senhora de Fátima. Então, a história é muito bonita e de uma aparição que alimenta-nos até hoje. A 13 de maio de 1917, há 3 crianças, aí é um dado muito interessante porque a Virgem aparece a 3 crianças, né, que naquele tempo até hoje, criança não tem muita voz, criança não é tão escutado. Então a Lúcia, Francisco e Jacinta aparece, né, a Virgem Maria. Ela escolheu as crianças. Sim, né? E 3 crianças pobres, pastores, pastorinhas, né, como a gente chama também. E a essas crianças é anunciada uma mensagem assim, com um teor teológico, né, com tudo o que é falado, que é realmente pensar, olha, a inocência dessas crianças tinha que ser por elas, para a Virgem anunciar esta grande mensagem, esse grande apelo de conversão à humanidade. Então lá em Portugal, na cidade, né, que hoje é de Fátima, na Cova da Iria, aparece a Virgem Maria. Aí são tantas músicas bonitas, né, que a gente conhece, até para contar a história. E essa mensagem, o que pede, qual que é o principal dessa mensagem que a gente deve trazer para as nossas vidas hoje, Padre? Então esta mensagem de todas, porque as aparições foram acontecendo ao longo dos meses, até outubro, né, de maio a outubro, era sempre um grande apelo à conversão. Né, a humanidade naquele tempo passava pelas situações de guerra, né, e a iminência de mais outra guerra, então de perceber que ali o apelo a essas crianças era porque anunciasse ao mundo que se convertessem. Né, que conversão é a palavra-chave. A palavra-chave. Então. Era penitência, 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 como era várias vezes dito, né, para que alcançassem de verdade o perdão dos pecados. E aí nós temos também os 3 segredos de Fátima, né, que foram sendo revelados aos poucos. Quais são eles, Padre? Então, na verdade, é um grande segredo dividido em 3 partes. As 2 primeiras partes reveladas em 1941 e a terceira parte no ano 2000, né, com o Papa João Paulo II. E de perceber-se, olha, de tudo o que é dito deste segredo, nas primeiras partes. A primeira era a visão do inferno, então foi mostrado para elas a visão do inferno, e até é interessante como é dito, porque tinha sido falado para elas antes por Nossa Senhora que elas teriam o céu. E as crianças, Lúcia, né, dizia que se vissem aquilo sem essa perspectiva do céu, que elas ficariam aterrorizadas, né, que de medo morreriam por aquilo que viram. A segunda parte está ligada a esta primeira, porque aí já é o apelo à conversão, à devoção ao Imaculado Coração de Maria, a conversão da Rússia, para que todos se convertessem, para não ter como destino final o inferno, né, que foi a primeira, né, visão, a primeira parte desse segredo. Sim. E a terceira, mais emblemática, né, que é dito, né, daquele bispo de branco, que é entendido como Santo Padre o Papa, com os bispos, sacerdotes, diáconos, os leigos engajados, que sobem uma montanha e lá, né, são martirizados. Para poder falar, ter depois uma leitura do cardeal Ratzinger, Papa, né, Bento XVI, de que falava da perseguição da igreja, né, e que é de fato perseguida ainda hoje no mundo. Ainda hoje, sim. Como até pouco tempo a gente viu, né, no Sri Lanka, né, o que aconteceu, de cristãos que foram mortos. Então, de falar de uma perseguição, naquele tempo, perseguição que foi passando, né, ao longo do tempo e depois, especialmente, naquele atentado ao Papa João Paulo II, em 1981. E essa devoção a Fátima, como que ela foi se difundindo, Padre, de lá para cá? Ela já tem força pelo próprio ato, na época mesmo, em 1917, pelos sinais, aí o mais famoso do Sol, né, que rodopiou e depois parou. A força que teve a própria revelação, o próprio momento das aparições, que foram se difundindo muito rapidamente, se espalhou pelo mundo inteiro. E também por causa da mensagem, uma mensagem que é muito profunda,
não era uma mensagem especial, uma mensagem muito profunda e que isso foi sendo divulgado, foi sendo falado, né, e anunciado a todos os católicos, né? Todos nós cristãos, a gente tem essa devoção à Nossa Senhora de Fátima. Muito grande até, Sim. né? E quais as lições para a nossa vida nós podemos tirar dessas aparições, né, de Nossa Senhora de Fátima para essas 3 crianças, Padre? Então, aí é termos assim, os ouvidos abertos para escutar essa mensagem que é profundamente atual. Foi dito lá naquele tempo, num período em que o mundo estava ameaçado pelas guerras, mas que é profundamente atual, é um apelo à conversão. Né, a penitência mesmo. Converter o nosso coração, aí criar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, né, como ela mesma diz, por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Então voltarmos o nosso coração a essa perspectiva de Maria, cultivar isso dentro de nós, um desejo pela conversão. Tá certo. Padre Wellington, muito obrigada mais uma vez por participar conosco da nossa catequese. Um bom dia e até a próxima semana. Bom dia, fiquem com Deus, que Nossa Senhora de Fátima rogue por nós. Assim seja. Amém. Amém. Olha só, gente, falando em Fátima, né, já que dia 13 de maio, próxima segunda-feira, é o dia de Nossa Senhora de Fátima, a igreja que leva o nome da santa, lá na Praça da Assembleia, preparou uma programação muito especial para comemorar esta data, viu? E nós preparamos uma matéria especial para mostrar para você aí de casa. Vamos assistir. A festa de uma padroeira, ela tem um significado muito grande para uma paróquia, porque é o momento onde a gente celebra o dia da protetora, padroeira com significado de protetora. E Nossa Senhora, ela sempre esteve muito presente junto com o povo, com a comunidade cristã, desde os primórdios. E Nossa Senhora para nós é um modelo de seguimento a Jesus Cristo e também como medianeira de graças. Então, para a nossa paróquia aqui de Nossa Senhora de Fátima, é uma alegria muito grande e um momento de muitas graças para todos os paroquianos. Nós estamos em tempo de novena, hoje, amanhã e no domingo nós encerramos essa preparação para a festa, com presenças marcantes de muitos celebrantes de várias paróquias de Belo Horizonte. Inclusive amanhã o nosso bispo referencial do Vicariato da Comunicação e Cultura, o Dom Joaquim Giovanni Moll, ele vai estar comigo também dentro das minhas festividades dos meus 22 anos de sacerdócio e vai ser uma alegria tê-lo também. E na segunda-feira, dia 13 de maio, é o dia da padroeira. Nós teremos assim uma grande programação, um dia muito especial para toda a paróquia. A minha devoção por Nossa Senhora de Fátima começou a partir do momento que a gente começou a estudar um pouco a história dela. E Maria, na pessoa de Fátima, ela tem uma característica diferente de outras aparições, de outros títulos dela, que desde a aparição dela, da primeira aparição, a preocupação dela sempre foi com a humanidade, de como estava sendo conduzida a humanidade. A gente sente que nisso, a gente sente mais próximo a mãe e a santa ao mesmo tempo. E a gente sabe que o carinho de mãe é exemplo de máximo de amor. Quando você tem esse amor de mãe e da mãe do Salvador e de uma santa, tudo junto, nessa preocupação pelo bem-estar da humanidade, não tem como despertar essa devoção dentro do coração da gente. Então, essa novena de Fátima é uma novena que traz muita alegria, traz muita presença de Maria, traz muito conhecimento da história de Nossa Senhora de Fátima e principalmente esse momento da coroação, que é um momento tão terno, das crianças coroando, existe ela dentro da novena. Então é um momento bonito, é um momento da gente estar mais próximo de Maria, sem esquecermos, é claro, que Jesus, principalmente, é o motivo maior do nosso amor e da nossa fé. A devoção a Maria é de grande relevância na piedade popular do povo português. Fátima é um dos grandes centros de peregrinação católica do mundo. Isso fez com que a devoção a Nossa Senhora de Fátima se expandisse. Hoje no Brasil é uma grande herança portuguesa que nós temos. E aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, essa herança vai além e traz também riquezas culturais. O Grupo Folclórico Gil Vicente foi fundado em 11 de agosto de 1968. Agora já são 51 anos de caminhada
Vamos completar agora em agosto. Portugal possui um riquíssimo e vasto folclore. E o motivo dessa riqueza toda do folclore português foi por causa da intensa miscigenação pelo qual passou a Península Ibérica. Vários povos invadiram aquela região e isso foi enriquecendo o folclore português. Tanto lá eles falam a caldeirada que eles falam, que são várias etnias que passaram pela Península Ibérica e cada um foi deixando sua marca, foi deixando sua cultura e isso foi elevando e dada a grande o tamanho, a riqueza que é o folclore português, por isso que ele é muito bonito. E o grupo foi fundado com essa finalidade, para apresentar as danças, as tradições e os costumes aqui em Belo Horizonte, aqui em Terras Mineiras de Minas Gerais. Todos os anos, no 13 de maio, a comunidade participa aqui com a comunidade aqui do bairro Santo Agostinho, aqui da região aqui, na festa de Nossa Senhora de Fátima. A gente sempre está presente aqui há muitos anos, com fogos, com a participação da comunidade. Muito antigo essa amizade que a gente tem com a paróquia aqui de Nossa Senhora de Fátima, aqui de Santo Agostinho. Às vezes a gente chega aqui, o pessoal já olha e fala, o pessoal da colônia portuguesa chegou aí e já acolhe a gente com carinho, as senhoras aqui, os senhores que já conhecem a gente, que são paroquianos aqui, tem aquele carinho especial. Isso é muito bom, essa acolhida aqui é muito grande. Os padres todos, aí agora é o padre Fernando, antes foi o padre Tadeu, todos sempre nos acolheram muito bem, a gente é muito bem-vindo e a gente agradece muito essa acolhida e esse carinho. Eu faço o convite a todos vocês para virem participar conosco no dia da festa, no dia 13. Nós teremos 5 missas durante todo o dia, teremos confissões individuais, atendimentos com confissões comunitárias também e uma procissão luminosa, terminando assim às 20 horas, 21 horas, para que esse dia seja bem marcado com a presença da espiritualidade e a presença de muitos irmãos. Então eu conto com a presença de vocês. Por intercessão assim de nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, eu deixo a todos vocês uma bênção muito especial que vem gratuitamente de Deus, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Há muitos anos atrás, eu estava em Londres, estava em um antiquário, e um senhor se aproximou de mim. E a aparência desse senhor me chamou a atenção. Na peça, é uma mulher que recebe de um antiquário em Londres, ela recebe uns volumes da Ilíada e encontra, dentro do 6º volume dessa edição, encontra um manuscrito que é a história de um tribuno militar que parte em busca da imortalidade. E aí, na peça, eu conto a história desse manuscrito e a relação dessa mulher que encontrou esse manuscrito com essa história. Ele me ofereceu os 6 volumes da Ilíada. Era uma tradução feita para o inglês por Alexander Pope. E segundo o senhor Joseph de Cartafilos, é a melhor tradução de Homero que existe na Terra. Eu estava, uma época, fazendo um trabalho que a personagem tinha muita dificuldade de se comunicar. Então eu fiquei, como era um trabalho em cima de improvisações, eu ficava nessa busca de não conseguir me comunicar em palavras. Aí um dia eu tive vontade de ter palavras, de ter contato com palavras e alguma história que tivesse palavras que chegassem a mim e não o contrário, né? E não eu chegasse a palavras. Então fui ao Borges e li esse conto e me apaixonei por essa história. E foi paixão mesmo, né? Eu fiquei passiva diante daquilo e aquilo me afetando ali, enfim. E tive vontade de continuar em contato com aquela história. Uma noite eu me sentei com aqueles volumes, comecei a examinar aquelas páginas. Fui folheando e no 6º volume eu encontrei um manuscrito. Alguém escreveu uma história e botou dentro do 6º volume daquela Ilíada. Isso chegou a mim. A gente é muito fiel, a gente repete frases inteiras da tradução do Borges para o português, né? Então tem frases, a lua tinha a mesma cor da areia infinita. É uma linguagem, mas numa forma poética, né? Mas então
A gente traz isso. E foi assim, quando eu lia essa história, ela me remetia a passagens, a memórias, a emoções da minha vida, da minha experiência. Eu reconheço essas passagens como coisas, né, como coisas que estão dentro de mim. E eu acho que é por isso que fica desse jeito cotidiano, talvez, sabe? Porque realmente eu faço as imagens muito próximas às minhas experiências. Não foi uma opção, assim, a priori, né? Assim, vamos fazer uma coisa cotidiana. Eu entendo aquelas imagens, eu construo aquelas imagens quando eu conto para as pessoas a história. Eu construo aquelas sensações, elas se aproximam de mim. Enfim, acho que é por isso. Engraçado que hoje eu usei uma expressão que ele, um momento, fala, que eu acho tão bonita essa imagem dele, que ele fala: eu cheguei a confundir na mesma saudade a aldeia dos bárbaros e a cidade onde eu nasci com seus cachos de uva. E isso, eu aqui com saudade da minha casa, dos meus filhos, né, da minha filha que está fora do Brasil, eu compreendo dentro de mim essa sensação, sabe? Eu até falei isso com a Adriana, eu falei essa sensação de confundir na saudade, que eu não sei do que é saudade, mas é uma confusão que eu me aproximo dessa experiência citada aí pelo Borges, né? E esse manuscrito parece ser a autobiografia de um tribuno militar do Império Romano. E ele conta como um dia ele decidiu buscar a imortalidade. Eu descobri que o meu maior prazer e desejo e a maior conquista é contar essa história, passar. É uma coisa até meio de conseguir inspirar e expirar essa história, sabe? Quando eu comecei a fazer esse trabalho, tinha um desejo de experimentar como seria a mistura da ideia de performance e atuação. Não sei se são esses os termos mais adequados, mas na minha compreensão seria isso, né? Como é que uma atriz em cena, fazendo um personagem, se deixa afetar por quem está assistindo e por aquelas palavras também, né? Como é que se mantém isso vivo? Então, no início do processo, quando eu comecei a fazer esse trabalho, a contar essa história, eu me sentia muito aberta para que poderia me afetar, mas aberta, quase que fragilizada, sabe? Porque se num momento desse, eu com saudade de coisas, né? Eu, Gisele, com saudade de coisas, quando falasse esse texto, eu acho que eu ia dançar, que eu ia ficar, e acontecia muito isso, de coisas me afetarem, eu estava me sentindo sozinha. Quando ele fala da solidão no deserto, aquilo me afetava e eu permitia que isso acontecesse, como numa performance, né? Que você fala, não sei o que vai acontecer comigo, deixa eu ver aqui. E aí, fazendo, a gente vai conduzindo, como é vivo, né? Como tem que ser, eu acho, teatro. No momento, o que está me dando prazer é contar essa história, que essa história seja compreendida pelas pessoas que estão ouvindo. O meu desejo é esse agora, a busca, né? É essa. E eu vou tentar reproduzir as palavras literais desse manuscrito aqui hoje. Estamos em cartaz no CCBB de Belo Horizonte, lindo prédio, de sexta a segunda-feira, sempre às 19 horas. Estão convidados. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco, não saia daí.